Proporcionar a saúde da pastagem. É palavra de ordem quando se fala em ter maior produtividade na pecuária, por esta ser a principal fonte de alimentação do rebanho. O pasto, assim como qualquer planta, também sofre com doenças e ataques de insetos. Por isso, o produtor deve estar sempre de olho. Como é que o pasto é sadio? Como é que a planta está sadia, está bonita? Se ela estiver, a planta vai manifestar sintomas, ela vai mostrar que ela está doente, ficando mais seca, ficando amarelada, ficando murcha. De alguma forma, a planta vai manifestar isso para o produtor. Mas por isso que eu enfatizo que ele precisa conhecer como é que a planta sadia, para depois ele falar, não, essa planta não está desenvolvendo bem, ela tem algum problema. E aí é que você sabe, a minha planta está doente, qual que é o motivo? Aí é outra situação que a gente precisa investigar para saber qual é o principal motivo que está causando aquela doença. Existem muitas variáveis que podem prejudicar a pastagem. Uma delas seria as doenças abióticas, que são a falta de nutrientes, o excesso de água ou a deficiência de adubação. E tem também as doenças bióticas, causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides. Outro fator importante são as sementes, principalmente quando falamos em formação do pasto. É preciso estar atento na pureza do produto adquirido, pois muitas vezes elas carregam doenças ou micro-organismos que podem comprometer todo o processo. O problema, as sementes, elas são capazes de carrear, elas podem levar junto com elas patógenos, pragas, sementes de invasoras, de plantas daninhas. Então, a semente ela é fundamental. Você tem um problema, um determinado patógeno que tem nessa região aqui, por exemplo, e que não tem em outra, por exemplo. Mas aí a semente é capaz de levar, né, vai junto esse patógeno, você semeia essa semente com problema, com patógeno, em outra área que não tinha esse patógeno. Aí o patógeno começa a se desenvolver lá na outra região ou na outra parte da propriedade que ainda não tinha. Então é extremamente importante também do ponto de vista sanitário, essa semente tem que ser de boa qualidade. Prevenir é sempre melhor que remediar. Para melhor controle, é ideal que o produtor entenda quais são as doenças que acometem a sua região e possa se precaver. Mas quando o agente causador já está na área, seguem algumas dicas do pesquisador. O patógeno está presente na área, né, está na sua planta já, então a estratégia é, você pode fazer manejo usando o próprio gado, no caso de pastagem, abaixando o pasto, fazendo um pastejo mais pesado, no período que estava mais favorável à doença, por exemplo, um período de chuvas. Quando o pasto está mais alto, há uma tendência de você ter maior problema de doença, por causa da formação de um microclima no local. E a outra forma é fazer controle químico, usando fungicidas, o que o produtor pecuarista normalmente não utiliza devido ao custo e a dificuldade para fazer esse tipo de controle. Porque se ele vai fazer um controle químico, passar um fungicida, ele tem que retirar o gado para outra área, tem que esperar fazer um período de carência e o custo dessa aplicação é alta. Aí a grande estratégia é buscar identificar plantas que sejam resistentes, né? Como a gente faz aqui dentro da Embrapa, nós temos uma linha de pesquisa muito forte, buscando plantas que são resistentes aos principais patógenos. Sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta exigem um pouco mais de cuidado. Porque você tem, em uma mesma área, você tem a utilização de diferentes culturas. Você tem aí a pastagem, você tem as culturas agrícolas, seja soja, seja milho, algodão, qualquer outra cultura que você for utilizar no sistema. Ou então também, até mesmo na integração lavoura, pecuária, floresta. E o que acontece é que a gente tem patógenos que podem ser comuns às forrageiras que a gente está usando e também que seja comum para a cultura agrícola que você vai plantar na sequência, seja soja, seja milho ou algodão. Então é importante você conhecer
quais esses patógenos que são comuns às diferentes culturas, para que você tome as medidas de controle adequadas. Um exemplo aí que a gente pode falar, alguns nematóides, como exemplo Pratilencos brachiurus e Pratilencos zeia, ele é comum nas braquiárias, ele é comum na soja, no milho, no algodão. Então, é um patógeno bastante complicado do ponto de vista de manejo. Então, a gente precisa ter bastante cuidado nesse sentido para que a gente não aumente a população desse nematóide no solo.